Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar o estudo da revista número 9. A revista que nós temos acompanhado todos os sábados, e mais um sábado nós estamos fazendo este trabalho do Senhor. Vamos começar através de uma oração, e eu peço para que hoje o meu auxiliar Caleb, é ele quem vai nos elevar a Deus em oração, abrindo este momento de estudo e adoração da palavra do Senhor. Pode orar, meu filho. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade de, pelo menos, a gente estar transmitindo esse culto para os ouvintes da igreja, para que eles não possam ficar sem culto, mesmo tendo essa epidemia de coronavírus. Eu te peço para que chegue lá e também para que o culto seja bom. É isso que eu te peço, Senhor Deus. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor com o hino 366, que precisamos estar firme na palavra do Senhor. Então, 366, hoje eu estou só com a companhia de Caleb, porque Jaciara está ausente do nosso ambiente de sala. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, em Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, meus amados? Agora eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Crônicas 31, 21. 2 Crônicas 31, 21 é o resultado de uma vida de um rei que buscou a Deus com todo o seu conhecimento, toda a sua força e toda a sua trajetória. 31, 21. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Estamos falando e lendo sobre a história do rei Ezequias. Ezequias, ele conseguiu vencer 2 batalhas. A primeira batalha foi contra o Império Assírio, contra o Senaqueribe. E a segunda batalha foi contra a morte. Todas duas, por ele
ter buscado ao Senhor, como diz aqui, de todo o coração, ele foi próspero. Então, Ezequias é o nosso exemplo para a nossa lição de hoje, que é o dízimo no Antigo Testamento. A lição passada foi sobre a oferta. E agora vamos entrar no dízimo. Observe que logo no início, na introdução, nós temos algo que nos chama a atenção. Sempre houve aqueles que foram a favor e os que foram contra essa prática na igreja. Não mudou nos dias atuais. Tanto evangélicos quanto não evangélicos têm suas opiniões sobre isso. E a revista nos chama a atenção dizendo que, de alguma forma, as críticas que vêm contra o dízimo têm razão. Porque é percebível que há exageros. A revista aqui nos chama de seitas, mas eu quero chamar de igreja. Há exageros de certas igrejas sobre essa prática do dízimo. Vocês lembram que na lição passada eu mandei fotos de líderes de determinadas igrejas e a fortuna deles. Mas não só, e essas fortunas elas estão sendo amelhadas, ajuntadas através de vendas de bênçãos e de prosperidade. O que fazia a igreja oficial na Idade Média. Hoje quem faz são os evangélicos. Mas aí a revista faz uma pergunta e eu quero reiterar essa pergunta para os irmãos. Você é contra ou a favor do dízimo? Se você responde que é a favor, então você precisa ser convicto e sincero no seu dízimo. Porque se você diz, não, eu sou a favor ao dízimo, a pessoa dizimar e você não dizima com regularidade, então você é só a favor na teoria, porque na prática você não consegue ser a favor. Se você é contra ao dízimo, a Bíblia e esse estudo vai lhe mostrar que você está redondamente errado. Por isso vamos abrir nossas Bíblias em Crônicas mesmo, 2 Crônicas, no próprio livro, 31, de 4 a 5. É o mesmo texto, 31, de 4 a 5. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Viu para que serve o seu dízimo? Só aqui no 4 já deu uma grande explicação. Logo, agora o 5, logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E aí sabe o que foi que aconteceu? Quando o povo se voltou a dar as ofertas e os dízimos, o que nós lemos no versículo 21. Houve prosperidade. Começaram a buscar a Deus de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. E o rei superou, com essa busca a Deus, com essa entrega a Deus, uma afronta, que foi de Senaqueribe, e superou uma enfermidade, que foi dele mesmo, a qual Deus mandou avisar que ele iria morrer. Mas Deus foi misericordioso com ele. Aí nós temos o seguinte, que a palavra dízimo em latim tem um significado que é a 10ª parte, a qual nós já conhecemos.
e ela nos traz uma lembrança muito interessante, a qual eu fiquei meditando como foi que Abraão chegou a esse posicionamento. Adiante eu mostro para vocês. Não sabemos, eu estou lendo a revista, não sabemos quando o dízimo começou a ser praticado. Mas, através da história, sabemos que ele era praticado na Babilônia, no Egito, na Grécia e em Roma. Havia doações de qualquer coisa, de animais, de armas, de fruta, de tudo. Então, não sabemos. Mas o dízimo veio antes da era patriarcal. Observe o que é que tem na Bíblia. O dízimo foi praticado muito antes de Deus instituir a lei. Então, dízimo para o povo judeu era lei. A partir do momento que eles ficaram no Monte Sinai. Moisés subiu no monte e recebeu como lei que deveriam dizimar. Aí aqui a revista nos conta duas histórias vindo de Abraão, veja, antes de Moisés, vindo de Abraão sobre o dízimo. A primeira história que nós podemos ver é que houve uma guerra de 4 reis contra 5. E dentre desses, Ló estava morando em Sodoma e Gomorra. E aí, Ló foi preso, foi levado cativo. Abraão, sabendo disso, foi resgatar Ló. E venceu. Venceu essa situação. Então, o que foi que aconteceu com Ló? Aliás, o que foi que aconteceu com Abraão? Abraão tem um encontro, 2 encontros, a qual ele age de 2 maneiras diferentes. Primeiro, ele encontra o rei, ele de volta como vencedor, trazendo os espólios da guerra. Ele encontra o rei de Sodoma. E aí o que é que ele faz com o rei de Sodoma nesse encontro? Ele dá tudo que ele conquistou na guerra. E o rei de Sodoma se espanta com aquela oferta. Veja que a lição da semana passada foi oferta. Então Abraão oferta tudo que ele conquistou na guerra para Sodoma. E ele diz ao rei que aquilo ele já tinha feito um voto ao rei para devolver tudo que ele conquistasse. Então ele ofertou. O segundo encontro ele tem com Melquisedeque. E o que é que ele faz com Melquisedeque? Ele conhece que Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo e ele dá a 10ª parte do que ele tem. Melquisedeque fala que Deus foi quem deu a vitória para ele e Abraão dá a 10ª parte do que ele conquistou. E aí o que é que a gente vê nessas 2 diferenças? Sodoma não tinha o conhecimento de Deus, o rei de Sodoma, e ele oferta. Já Melquisedeque, que é um sacerdote, ele dá a 10ª parte. Em um ele oferta e ao outro ele dá o dízimo. Por que que Abraão fez isso com Melquisedeque? Porque primeiro Abraão conhecia já o costume de dar o dízimo. Por isso que na página anterior, isso já era uma prática antes de tornar lei para o povo judeu. Abraão veio de onde? Da terra de Uz. Então, o pessoal da terra de Uz, que era o império da Babilônia, já conhecia essa prática de dizimar. Então, o segundo ponto é que Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque, por isso que ele dá o dízimo a Melquisedeque, que é um sacerdote. O terceiro ponto é que Melquisedeque não pediu nada a ele. Não obrigou, nem falou. Abraão de coração deu, porque tinha esse conhecimento, tinha essa prática da sua terra. E o quarto ponto é que
Abraão estava reconhecendo que é Deus o dono de todas as coisas. Por isso ele se viu determinado a dar a 10ª parte do que ele tinha como gratidão a Deus pela vitória e como forma de adorar a Deus. Por isso que logo no início da lição eu disse, se você se posiciona a favor do dízimo e não dizima, então a sua adoração não está sendo completa. Não é uma adoração a qual mostre a Abraão. E aí começou a ter essa prática do dízimo e continuou com Jacó. Aí já de uma forma diferente. Jacó está indo para a terra de Labão e aí tem um encontro com Deus. E nesse encontro, Deus diz que aquele lugar em que ele está deitado pertencerá a ele e ao povo de Deus. E aí Jacó coloca uma pedra naquele lugar, finca uma pedra, chama de Betel, que significa casa de Deus, e fez um voto de dizimar tudo que ele conquistasse. Veja, ele chama o lugar de casa de Deus e faz um voto de dizimar na casa de Deus. Há alguma diferença de quando você se batiza? Que o pastor pergunta, você tem convicção do que é dar o dízimo? Ali você está fazendo um voto de dizimar na casa de Deus. E aí, o que é que a gente pode ver? Que o dízimo, ele veio bem antes de Moisés subir ao monte e receber como lei. Na revista tem o seguinte, o voto que nós fazemos e que Jacó fez é uma consequência da experiência com Deus. E mostra o quanto nós somos confiantes e o quanto nós somos gratos pelas bênçãos que nós estamos recebendo de Deus. Aqui eu só fiz uma adaptação, porque aqui está falando do que Jacó fez, e eu estou falando do que nós podemos fazer. E aí, se a gente vai para outra página, a gente vê o dízimo na lei de Moisés. Então, daí é que começa o dízimo para ser lei para o povo judeu. O dízimo não é lei para a gente. Para os cristãos não é lei. É lei para o povo judeu. A lei foi dada por Deus para o povo de Israel, através de Moisés. O dízimo faz parte desse conjunto de adoração que o povo de Israel tinha. E foi estabelecido para eles. Veja alguns pontos que nos chamam a atenção. Primeiro, o dízimo deveria ser dado de todo o produto. Não era só de dinheiro, e sim de todos os bens. Qualquer coisa que a pessoa conquistasse, 10% era para Deus. Que fosse animal, que fosse terra, qualquer coisa. O segundo ponto é que o dízimo pertencia ao Senhor. Não pertencia a ninguém do templo. O terceiro ponto é que um dos propósitos de dizimar era para sustentar o trabalho na casa de Deus, tanto dos levitas quanto dos sacerdotes. E o quarto ponto era que o dízimo serviria para ajudar os necessitados. Há alguma diferença para os nossos dias? Mas o que é que nós estamos vendo em nossos dias? Não se sustenta os sacerdotes, ou seja, os pastores. E muitos pastores precisam sair para ganhar o seu sustento, e aí não tem como cuidar bem da obra do Senhor. E não se sustenta os levitas, os que trabalham na casa do Senhor. Graças a Deus,
a nossa igreja tem feito isso. Ela não tem falhado nesse ponto. A quinta coisa que nos chama a atenção é o dízimo era levado anualmente. Isso não é prática nossa. A nossa é mensalmente. Mas o dízimo para o povo de Israel, na época de Moisés, era anualmente. O povo e o cumprimento da lei é um outro subtópico. O povo de Israel, infelizmente, não cumpriu o que estava sendo determinado na lei de Deus. E aí Deus intervia. E quando Deus intervia, o povo sofria. Quando o povo era convicto com esse cumprimento, as pessoas se tornavam prósperas. Por isso eu quero ler com vocês lá em 2 Reis 20 e 30, que fala, 2 Reis 23, aliás, capítulo 20, versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sabe de quem nós estamos falando? De um homem que foi convicto, o mesmo homem que a gente leu lá em Crônicas, Ezequias. Nós estamos falando da segunda vitória que ele teve. Por ele ter a convicção, por ele cumprir a lei de Deus, o que foi que aconteceu? Ele foi próspero aonde ele chegou. E quando ele recebe um anúncio de sua morte, essa foi a sua oração. E ele pede para que Deus lembre do que ele fez, de todos os atos que ele fez. E um dos atos estava em restituir o sustento aos sacerdotes e aos levitas. E a levantar também, a restaurar o templo. E aí Ezequias, com essa atitude, se tornou o seu reinado próspero. Então, quando se cumpre a lei do Senhor, o cristão tem condições de ser próspero. Mas aí Ezequias passou e o povo voltou a ser infiel. E o povo mais uma vez volta a sofrer. Até que chega a época de Malaquias. E aí Malaquias vai de uma forma como profeta implacável e duro. Se a gente for olhar lá em Malaquias, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Malaquias, capítulo 3, se a gente for olhar em Malaquias capítulo 3, e aí o que nos chama a atenção é o versículo Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dizemos, nos dízimos, aliás, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Veja como Malaquias foi direto com o povo. Porque o povo não estava sendo convicto com a lei que Deus tinha dado a Moisés. Não estava seguindo os seus patriarcas, porque os seus patriarcas foram convictos tanto em ofertar, como Abraão fez com o rei de Sodoma, quanto em dizimar, quanto ele fez com Melquisedeque, quanto em levar as suas primícias, os seus dízimos, como Jacó fez quando instituiu aquela localidade de Betel. E aí Malaquias faz um confronto com as pessoas, a qual estava sofrendo naquele momento, e tudo indica que era uma praga, e ele confronta o povo judeu. E esse confronto cabe também para a gente. Lemos o 8, agora vamos ler
O 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, vós e a nação toda. Aí lá vem um confronto, que é o 10. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isso foi um momento de desafio que Malaquias fez. O não entregar o dízimo estava intimamente ligado à atitude que o povo tinha, que era uma atitude inútil de servir a Deus. E essa atitude, e de julgar serem felizes o que não temiam a Deus. Além deles acharem coisa inútil, ele ficava olhando porque os que não serviam eram felizes. No entanto, o profeta afirma que há uma diferença. Há uma diferença da pessoa ser justo e da pessoa ser injusto, entre aquele que teme a Deus e o que não teme. Meus amados, o sol veio para todos. Agora, se você tem que seguir os propósitos do Senhor, então não fique olhando para o que o injusto, para o que não conhece as leis de Deus, não segue e ele cresce. Eu não quero nem questionar por que e como ele cresce. Por que ele se dá bem? Por que ele é um sucesso na sua vida? Mas eu quero questionar por que o povo de Deus não cresce. Eu lembro de uma dessas reuniões de pastores, o pastor que estava trazendo o estudo, ele disse que quando assumiu a igreja, ele viu a igreja fraca, pouca gente frequentando. E aí ele começou a questionar aonde estava o erro dali. E um dos erros que ele encontrou era que o povo não dizimava. E quando ele começou a fazer trabalho para o povo dizimar, e o povo começou a dizimar, a igreja cresceu. E hoje ele está com a igreja, ele continua nessa igreja, a igreja bem movimentada. A igreja que eu falo é a de Lagoa de Itaenga. E eu escutei isso do pastor, quando ele estava pregando no encontro de pastores. Meus amados, o apelo que o profeta fez é que o povo volte a cumprir integralmente a lei de Deus, que está lá em Malaquias 4:4. Olha só, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Isso é para o povo, foi para o povo judeu. Então Malaquias está fazendo um apelo para que, se as coisas fossem restituídas, Deus iria abençoar. Por isso que ele faz: trazeis os dízimos, agora cobra de mim para ver se do céu não irá derramar bênçãos. Para aplicar nos nossos momentos atuais, você já formou uma ideia do que é dízimo. A coisa mais fácil é que é a 10ª parte. Não é isso? Você já formou. Sim, tudo bem. Mas você é dizimista? %10% de tudo que Deus dá a você, você devolve a Deus? Se você não dar 10%, e aí eu quero trazer uma explicação. Não é 10% do que sobra. Não é 10% do líquido. É 10% do bruto. Se o seu salário está revestido, vamos dizer hoje, a R$1.000,
você deve dar 10%, que são R$ 100. Se o seu salário está revestido de R$ 1.000, mas você ganha em hora extra, em alguns outros que aumenta esse salário, então o seu salário por mês está saindo além dos R$ 1.000, mais R$ 500, então você deve dar 10% dos R$ 1.500, e não só em cima do que você ganha. Mas aí, como eu volto a falar para os irmãos, nesses anos de ministério, eu tenho escutado algumas graças, como eu não dou o dízimo, isso de cristão. Eu não dou o dízimo para não ver o pastor andar de carro novo. Eu não dou o dízimo porque eu não vejo ele ser aplicado na igreja. Eu não dou o dízimo porque eu não ganho o suficiente para dar o dízimo. Sabe onde você está perdendo? Provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O dízimo no Antigo Testamento era lei. O dízimo no Antigo Testamento mostra que ele não começou no povo judeu, já era uma prática de um povo que não conhecia a Deus. O dízimo no Antigo Testamento foi negligenciado. E aí o povo de Deus sofreu, porque não reconhecia a gratidão que Deus dava para eles. E aí o povo não conseguia prosperar, nem espiritualmente, nem materialmente. Nós não devemos seguir o exemplo do povo de Israel. Porque Jesus não falou sobre dízimo. Quando questionaram a Jesus, Jesus olhou e disse, mesmo assim, de quem é essa? Qual a figura que está aqui? Aí um disse, olha, tem a esfinge de Nero. Dá ao rei o que é do rei, dá a Deus o que é de Deus. Ele não disse que você precisa dar 10%. Mas a prática vem justamente desses 10%. Então, se você não tem essa prática, você precisa lembrar do seguinte: tenha essa prática, para que a obra do Senhor possa se propagar mais. Não deixe de dizimar. Se lá no povo de Israel era lei, no meio cristão não é uma lei, não é, mas não deixe de dizimar, porque quando você não dizima, já está aqui comprovada na Bíblia que você não prospera. É como se você estivesse batendo prego em estopa. Para meditar, temos aqui 2 Crônicas 29. E agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para dar tão voluntariamente, dar semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Esse foi o pensamento lá de 1 Crônicas 29. Mas pense a partir do momento desta lição. Aí eu quero trazer à memória uma história que quando eu era seminarista,
eu vi de uma senhora que não estava mais conseguindo ir à igreja, a Igreja Batista em Torrões. Essa senhora ela era uma pessoa de posse, mas pela sua idade avançada, ela não conseguia ir à igreja. E aí, uma certa vez, o pastor me chamou para ir lá fazer uma visita a ela. Fazia um ano que essa senhora não ia à igreja. Quando chegamos lá, fizemos só eu, o pastor e um diácono. Fizemos um culto, levamos a palavra, oramos, cantamos. Aí ela pediu para que a assistente dela viesse e trouxe um envelope. E aquele envelope estava ali dentro, 1 ano de dízimo. Imagine a pessoa, que convicção daquela senhora, guardar 1 ano. São 12 meses guardando. E ela ainda disse ao pastor: pastor, a minha renda e a renda que o meu esposo deixou é tanto. O senhor quer conferir? O pastor disse: minha irmã, quem sou eu para conferir? Se eu estou aqui há 1 ano, se a senhora está há 1 ano guardando esse dinheiro, Deus que lhe abençoe, o que a senhora está fazendo já é um motivo de toda a sua confiança, da gente depositar toda a confiança na senhora. Então, se o Antigo Testamento havia a prática do dízimo, a próxima lição será o dízimo no Novo Testamento, ou seja, o cristão e o dízimo. Deus os abençoe e lhe dê uma semana, um final de semana e um início de semana próximo para a honra e glória do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra-nos, Senhor, da situação que o mundo está passando. Mas para que a gente peça isso em relação a como pediu Ezequias, nós precisamos ser justos. Ser justo adorando a Ti, ser justo buscando a Ti, ser justo também dizimando a Ti. Nos ensina, ó Pai, nesta convicção a cumprir a Tua lei e a Tua vontade. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.